Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Galera, estamos aqui com mais um vídeo da série Pixel Perfect, onde a gente faz alguma telinha aí, né, que foi desenhada no Figma. A gente transforma esse desenho aí em uma página web em si, né. Essa página aqui que a gente vai construir hoje, tá? Ela é bem simplesinha, a gente vai ver aqui como trabalhar legal com gradiente, com imagens de fundo, né. E é isso. Eu vou deixar aí pra vocês na descrição uma pasta para vocês baixarem, essa pasta aqui, onde tem um index HTML aqui, onde tem a pasta assets. Dentro da assets tem o arquivo style. Dentro do JS não tem JavaScript, a gente não vai desenvolver JavaScript nesse vídeo, porém se você quiser acrescentar já tem a pasta aqui. E a pasta images, que contém já a imagem do fundo, o logozinho do game, o ícone da seta e o ícone da lupinha lá pra vocês, a lupinha lá do botão de search, né, do campo de search. Aqui no HTML a gente tem aqui, aqui tá até o nome errado, a gente pode colocar para game page, por exemplo. Aqui a gente já tem o link para a fonte Roboto, que com a fonte bold, né, que é a que a gente vai usar no projeto, e já tá fazendo o link para nossa styles, né? Se a gente vem aqui em style, a gente vai ver que tem comentado aqui um gradiente, que é o gradiente justamente que a gente vai usar lá no fundo, tá? Então, como é um gradiente, é um texto muito grande, para vocês não precisarem copiar, eu já deixei aqui comentado. Então vocês vão baixar, já vai ter esse cara aqui comentado, tá? E vocês, quando tiver que usar, é só copiar ele aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar a criação da página. Eu vou deixar aqui meu navegador lado a lado com o editor, que fica mais fácil da gente visualizar. Já deixei aqui lado a lado, agora a gente pode começar o desenvolvimento, né? Eu vou usar aqui a ferramenta Live Server, né? Então a gente vem aqui com o botão direito do mouse, Open with Live Server, que a gente cria um servidorzinho aqui, e toda a atualização que a gente fizer na página, automaticamente a gente vai dar um save aqui, automaticamente que já vai atualizar pra gente, tá? Então vamos começar. Primeiro, pra gente testar se o nosso CSS está sendo chamado corretamente, a gente pode dar um background color red, ver aqui que atualizou já, então o nosso CSS está sendo chamado corretamente. Então vamos começar com o padrão que a gente sempre faz, que é dar uma margem 0, remover a margem padrão, remover o padding padrão, e a gente vai colocar um box sizing border box, que é para poder fazer com que nossas bordas, margens, padding entre no cálculo da largura do elemento que a gente colocar, né? Então a gente declara box size em border box. Não vai ver nada aqui porque não tem conteúdo da página ainda, então não vai ver diferença nenhuma. O que a gente pode fazer agora é no body falar que ele vai usar a fonte family Roboto, e caso a fonte family Roboto não carregue, chame pra gente alguma sem serif. Agora sim, agora a gente pode começar a trabalhar já na nossa página e colocar esse background aqui. Como que a gente vai fazer para isso? A gente pode criar uma tag main. E dentro dessa tag main, a gente pode colocar aqui uma classe main container, por exemplo. Aí aqui a gente vai pegar esse cara, vamos colocar ele aqui, vamos começar a editar ele. Opa, faltou o M aqui, ó. Vamos vir pra cá. Vou colocar aqui ele como um background color red, só pra gente ver o que tá acontecendo. Não vai ver nada, por quê? Porque a gente tem que declarar uma largura e uma altura, né? Como não colocou e não tem conteúdo, então ele não aparece. Largura de 100% e qual vai ser a altura de 100 VH, que é do topo do seu navegador, né, até o fim dele sem barra de rolagem. Então daqui até aqui embaixo é sem VH, né? Sem VH é de acordo com o seu monitor aí, de acordo com a sua visualização, tá? Então vou botar aqui 100 VH, salvei. Agora que eu tenho a largura e a altura, eu consigo ver o background color, tá? Beleza, só que o background aqui não é a cor, né? É uma imagem com um gradiente ao redor, né? Então como eu deixei esse carinha aqui pra vocês, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui o background. Nesse background a gente vai agora copiar esse cara aqui, esse gradiente, sem o ponto e vírgula nem nada, tá? Então vou colocar aqui pra vocês, vou deixar maior. Então colocou aqui o gradiente, tá? Vamos colocar uma vírgula e aqui na vírgula a gente coloca o URL e vai passar o endereço da imagem, que é .. pra gente voltar uma pasta, vai em images e aqui a gente coloca BG, tá? Agora sim, eu não vou deixar aqui lado a lado de novo. Beleza, agora vou salvar. No momento que eu salvo, pronto, ele já aplicou a imagem junto com o gradiente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu tirar o gradiente para vocês verem. Ó, tirei o gradiente, deixei só o URL. Ó, ele vai colocar só a imagem, tá? Nada demais, vai colocar só a imagem. Se a gente agora coloca o gradiente com a vírgulazinha no final e salva, pronto, agora ele aplicou o gradiente. E se a gente, obviamente, remove a URL aqui, ó, vamos remover inclusive a vírgula. Se a gente remove a URL e salva, ele vai aplicar só o gradiente sem a imagem, né? Então, como a gente quer os dois, beleza, ó, já está aplicado aqui, já está bem igual que está no nosso Figma aqui, ó. Se a gente for olhar, beleza. Agora a gente pode continuar fazendo toda a nossa página, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um container, tá? Que é esse main. Nesse main a gente vai usar ele para centralizar
o nosso header e o nosso conteúdo aqui do meio, tá? Então a gente vai criar um header, né? Esse header ele vai ter a largura de 100%, que ele vai ser o nosso container, ele que vai ser utilizado para centralizar aqui o nosso menu em si. A gente vai criar depois uma section, e essa section vai ser utilizada para centralizar esse conteúdo aqui em si. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente pode vir aqui no index, a gente pode criar aqui uma tag header, que vai ter o tamanho de 100%, e depois a gente vai criar uma div, e essa div sim que é a que vai ser centralizada. Então a gente pode botar aqui uma class header menu container, por exemplo, e aqui a gente pode colocar uma class header menu wrap, né, que aqui seria um embrulho que vai ter tudo, e aqui vai ser o nosso container em si, tá bom? Então a gente pode pegar esse carinha aqui, né? A gente coloca aqui, ele vai ter, vamos colocar um background color blue nele aqui, né? Vamos salvar ele, não vai ter nada porque ele não tem largura nem altura, então a gente vai colocar ele com uma largura de 100%. A gente vai declarar ele aqui como um display flex. Não, na verdade, vamos colocar aqui antes disso o wrap, só para vocês verem, né? Vem aqui, coloca ponto, tirei aqui, coloca ele como uma largura de 100%. E ele vai ter, enquanto a gente não colocar os conteúdos, a gente não vai conseguir ver nada, né? Vamos colocar aqui 3 pontinhos só para vocês verem. Salvei, agora sim a gente vai ver, né? Ele vai ter o menu, o header menu container, ele vai ser um display flex. Ele vai ter o conteúdo centralizado. E o nosso conteúdo aqui, o wrap menu, ele vai ter a largura de 100%, porém eu quero que ele tenha no máximo 1200 pixels. Por quê? Porque repara que o menu, ele vem até aqui e até aqui. Se a gente aperta aqui Shift G para exibir a régua, ele vem desse limite da grid até esse limite do grid. Ou seja, daqui até aqui são 1200 pixels. Então eu quero que ele tenha um tamanho de 100%, mas não ultrapasse 1200 pixels. Vamos colocar o background color blue nesse cara aqui, ó. Agora sim, se a gente reparar, a gente vai ver que ele vai ter o tamanho de 100%, porém ele não ultrapassa 1200 pixels, tá? Se a gente tira o display flex do Justify Content Center, repara que ele vai ter o tamanho aqui de 1200 pixels, mas não está centralizado. Então a gente colocou isso daqui para poder centralizar o nosso conteúdo. Então só a gente salva e volta aqui, agora pode ver que o nosso conteúdo está centralizado. E aqui ele pega 100% porque ele não passa 1200 pixels, isso aqui é menos que 200 pixels. Então eu estou dizendo aqui, fique 100%, pegue o tamanho de 100%, porém não quero que você seja maior que 1200 pixels. Então enquanto não for maior que 1200 pixels ou igual, ele vai pegar sempre 100%, tá? A gente pode tirar aqui, a gente pode começar a trabalhar aqui no nosso menu. A gente pode observar uma coisa aqui, ó, que no nosso menu a gente tem alguns conteúdos do lado esquerdo e outros conteúdos do lado direito. Então a gente vai fazer essa divisão, left side e right side. E no left side a gente vai ter o nosso ícone, nosso menu, nosso barra de pesquisa e aqui os botões de login e sign up. Então a gente pode fazer essa divisão. Então aqui dentro a gente vai fazer uma div. Essa div a gente pode chamar de class left side e aqui a gente vai ter uma div. Uma outra div, que nessa div vai ter a imagem do nosso logo. Então a gente bota aqui Asset, Images, Game Controller, tá? A gente vai ter, a gente pode até botar aqui uma class Logo, tá? Vamos salvar aqui, ó, salvei. Opa, cliquei para salvar dentro do Chrome. Salvei, tá ali. Agora, dentro do left side ainda, a gente vai criar os nossos links. Então a gente pode criar uma neve aqui, ó. Uma neve como container para eles. A gente pode criar aqui uma neve, que é item de navegação, tá? Então, para cada item de navegação, a gente cria um href, que é o explore. Explore, qual é a outra opção? Releases. Então a gente copia aqui, cola e bota aqui releases. Se a gente salva, opa, cliquei em salvar de novo no Chrome. Salvamos, pronto, tá aqui. E agora falta a gente fazer o nosso container ali para a barra de busca. A gente pode criar como uma div. A gente vai colocar uma imagem. Essa imagem vai ser a lupa, né? src. Aqui a gente volta a uma pasta, vem aqui Asset, Images e esse Search. E aqui a gente coloca o nosso input, né? Que é o input do tipo texto. E ele tem um placeholder que eu vou copiar aqui, que eu não sei o que é. Copiei, colei aqui, Search for a Game, fechei ele aqui. No momento que eu salvo, tá lá o nosso ícone e o nosso input. Agora a gente já pode até criar o lado direito também, né? A gente vê aqui, ó, onde que fecha, ele fecha aqui. Pode vir aqui, ó, cria uma div, class right side. No nosso right side a gente vai ter, que é o lado direito aqui, né? A gente vai ter o botão de login, que é um link, e o botão de sign up, que também vai ser um link, né? Então a gente bota aqui href login. Opa, aqui a gente pode botar aqui a class, a gente pode botar como login button. E aqui a gente passa login. Isso já no right side. E aqui a gente pode botar sign up
button. E aqui a gente passa como sai, nap. Volta pra cá, salvo, opa, cliquei em salvar de novo aqui, salvou aqui, beleza, tá tudo junto. Agora a gente vai fazer já a separação. Aqui no menu wrap a gente vai declarar como display flex, vai ficar um item do lado do outro, ó, salvei, um item do lado do outro, tá? Lembrando que eu tô dando display flex no wrapper em si, então ele tá deixando esse lado direito, esse conteúdo aqui no lado direito, no lado desse cara aqui, tá? Então é isso que a gente tá fazendo. Agora a gente vai dar um justify content space between, então a gente vai afastar o lado esquerdo totalmente do lado direito, ó, salvei. Agora sim, nosso login sign up tá num canto, o nosso lado esquerdo tá no outro canto. E a gente já dá um align item sempre para alinhar os itens verticalmente, né? Tranquilo, agora vamos trabalhar no nosso lado esquerdo. No nosso lado esquerdo aqui, a gente tem o logo, a gente pode botar aqui como class nav container, né? Que seria a navegação do nosso item seria o container do nosso item de navegação, e aqui a gente pode botar como uma class search container. Aqui no nav container, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que quer pegar o red menu wrap. Dentro dele eu quero pegar o elemento que tenha a class left side. E dentro dele, aí sim eu quero pegar esse cara aqui. Opa, esse cara aqui. Na verdade, antes disso, aqui a gente tem que declarar como display flex o nosso lado esquerdo, para aí sim a gente colocar um elemento do lado do outro. Ó. Salvei, aí agora sim tá um elemento do lado do outro, a gente dá um align items center. Ó. Agora sim a gente colocou um item do lado do outro antes de começar a editar, né? Agora a gente pode ir para onde a gente queria, que era o menu wrapper.leftside.navContainer. E agora sim no navContainer a gente consegue fazer o que a gente quer mudar, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é falar que o texto ele vai ter. Então a gente pode até mudar o link aqui, falar que vai editar o link. O nosso texto ele vai ter um font size de 16 pixels. Ele vai ter essa corzinha aqui, que é a CBD5E1. E ele vai ter o font weight 700, que é o bold. Se a gente salva aqui, beleza. E agora a gente pode vir aqui, inclusive, tirar o text decoration, que é o sublinhado, e falar que é none. Maravilha, nosso ícone aqui já está pronto. O que a gente pode fazer aqui no left side, já que a gente declarou ele como display flex, é usar a técnica do gap, né? A gente pode ver aqui, ó, o espaçamento é de 28 pixels entre um elemento e outro. Como a gente colocou já no left side display flex, a gente pode dar o gap, que dá um gap de 28 pixels, pronto. Os itens espaçaram 28 pixels, né? Inclusive, esse daqui também tem 28 pixels desse. Então a gente pode declarar o nosso nav container como a gente pode declarar ele como display flex, o nav container. Vai ficar um item coladinho no outro, só que agora a gente consegue dar um gap de 28 pixels aqui também. 28 pixels. O bom de fazer assim é que se futuramente a gente quiser adicionar novas opções no menu, né? A gente consegue automaticamente, eles já vão se adaptar a 28 pixels, tá? Aqui no nosso logo, a gente pode trabalhar no logo. A gente criou uma div para ele, não sei se vocês lembram. O que a gente pode fazer é basicamente o seguinte: vamos pegar todo esse caminho, vamos colocar ele aqui em cima, por ordem, tá? Por questão de organização, como o logo ele vem primeiro na página, então a gente vai colocar ele primeiro aqui. Aí aqui no logo, o que eu vou falar? Eu vou falar que ele vai ter, vamos ver aqui o distanciamento dessa bordinha para a imagem. Cadê? É um distanciamento de 28 pixels também. Então eu vou falar que esse logo ele vai ter um padding. Vou botar um padding right, padding na direita, de 28 pixels. 28 pixels. Se a gente salva, ele afastou aqui 28 pixels. Porém, o que eu vou fazer aqui é colocar um border na direita de 1 pixel solid. E ele vai ter essa corzinha aqui, ó. Vai ter essa cor aqui. Se a gente salva, beleza. Mas na verdade a borda ela tem um tamanho específico, então não vai funcionar desse jeito. O que a gente pode fazer é, aqui entre um elemento e outro, a gente cria uma div com a class separator, por exemplo. Aí aqui isso aqui a gente não vai funcionar, a gente vai ter que colocar o separator aqui. O que a gente vai fazer na verdade é colocar ele com uma altura, ver qual é a altura que ele tem aqui, é uma altura de 24 pixels, 24 pixels. A gente vai falar que ele vai ter uma largura de 1 pixel e que ele aí sim vai ter aquele background color que eu copiei, que é esse daqui, ó. CBD5E1. Se a gente salva, agora sim ele tá aqui, tá separado. Tem que salvar o HTML. Agora sim, o separadorzinho tá ali, agora a gente pode fazer a parte da busca, né? Então a gente pode copiar aqui o search container, né? Então a gente vai falar que dentro do header menu
wrapper, lá no left side, eu quero pegar o elemento que tenha a search container. Eu vou dar um display flex para ficar um item do lado do outro. Agora a gente consegue dar um align item center para alinhar os itens verticalmente. A gente pode pegar aqui e ver. Ele tem uma largura, a gente pode declarar ele com uma largura de 100%, porém eu não quero que ultrapasse o tamanho de 325 pixels. Vou botar 324 pixels, tá? 324 pixels. Se a gente salva aqui, não vai ver mudança nenhuma. Agora a gente vai falar que ele vai ter um background color. Qual é o background desse elemento aqui? A gente vem em inspect, porque ele tem uma sombrinha, então a gente pode colocar aqui, ó, background. A gente pode copiar aqui. Ele vai ter um background F8 FFC com uma opacidade de 0.2, tá? Então, ou seja, só vai dar para ver 20% dele. E ele ainda tem um border radius de 24 pixels, né? Então a gente pode até copiar aqui o border radius de 24 pixels, a gente coloca e salva. Beleza, já está lá aplicado nossos elementos, né? Então a gente pode inclusive já colocar um padding que ele tem aqui, ó. Ele tem um pad em cima e embaixo de 12 pixels, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, padding 12 pixels em cima e embaixo. E na esquerda ele tem um padding de 16 pixels. Então a gente pode colocar 12 pixels em cima e embaixo, 12 pixels na esquerda e na direita. Se a gente salva, já está lá o nosso elemento, né? Inclusive o nosso header ele está tudo grudado, a gente já pode até separar, ele tem um espaçamento de 28 pixels. A gente pode vir aqui no nosso header container e falar que ele vai ter um margem top de 28 pixels. Se a gente volta para cá e salva, ó, pronto, ele já afastou 28 pixels. Não, na verdade não é margem, né? A gente pode botar um padding top, né? Porque senão ele não vai funcionar. Padding, escrevi padding errado. Padding. Agora sim, padding top, pronto, já se afastou. Agora a gente pode editar aqui o input, né? A gente pode fazer o seguinte. A gente vem aqui, ó. Fala que o nosso input. Input. Ele vai ter background color dele vai ser transparente. O border dele vai ser none, eu não quero borda. E o outline dele também vai ser none. Beleza? Se a gente salva aqui, a gente já vai ver que está funcionando. Eu acho que ele está transparente por causa desse opacity. Vamos tirar o opacity. Ó, vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente coloca o opacity ali certinho. Porque ele está aplicando o opacity em toda a nossa div. Eu não quero isso. Só quero no background. Daqui a pouco a gente faz isso. Beleza. O outline aqui está none. E tranquilo. Agora a gente pode dar um margin left aqui, ó. Na verdade a gente pode dar um gap aqui para afastar o ícone do input. A gente pode ver aqui de 14 pixels. Então a gente pode vir aqui, ó. Gap 14 pixels. Pronto. Salvou aqui. Display flag. Faltou botar o ponto e vírgula. Beleza. Já está aqui o nosso input. Nosso input já está vindo até o fim. Tranquilo. Agora a gente só tem que fazer com que esse carinha aqui ele se ajuste. Como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode vir aqui no background. A cor dele aqui está de 20%. Ao invés disso, a gente pode vir aqui. Falar que ele vai ter 100% de cor. Porém, aqui na cor dele vai ter 20%. Aí aqui, dessa forma, vindo no Inspect, a gente consegue pegar o RGBA dele aqui, ó. Então a gente aplica um background de transparência somente nesse cara. Se a gente volta aqui e salva, agora sim, o nosso carinha tá certinho. E aqui no input a gente pode mudar um color, colocando um FFF. Se a gente salva aqui, agora sim, o nosso texto está branco e a nossa barra de busca já está lá. Se a gente deixa aqui maior, ó, já está ficando bem parecido com o que tá aqui. Beleza, agora a gente pode fazer o nosso lado direito aqui, que seriam os dois ícones. Nossos dois ícones não, os nossos dois botões de login, né? Falei ícone, não tem nada a ver. Então a gente vai falar que a gente vai editar o header menu wrap e lá a gente vai pegar o right side. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, declarar como display flex para ficar um botãozinho aqui do lado do outro. Eles já estão, mas agora eles vão se agrupar. E dessa forma a gente consegue dar um gap, né? O gap dele, se eu não me engano, também é de 28 pixels, que é o mesmo distanciamento para todo mundo. Aí aqui a gente pode pegar nesse caminho, falar que quer editar o login button. Então a gente pega aqui o login button. A gente vai falar que o login button, a gente vem aqui, ele vai ter, vamos ver as características dele. Ele vai ter um font size de 14 pixels. Ele vai ter uma cor que é F8 FAFC. Ele vai ter que ser display block para a gente poder aplicar largura e altura e border radius, né? Então ele vai ter um border radius de 8 pixels, tá? Border radius 8 pixels. E ele vai ter uma largura, não, a gente pode botar pad em vez de largura fixa, a gente pode botar um pad de 12 pixels e 28 pixels. Então ele vai ter um pad em cima e embaixo. Pad em cima e embaixo de 12 pixels, na esquerda e na direita de 28 pixels. Se a gente coloca
e salva aqui. Beleza, a gente só não colocou um background, né? Então por isso que ele não foi. E aqui, inclusive, a gente tem que colocar o background aqui. A gente vai fazer aquele mesmo esquema. A gente vai vir aqui, ó, no background. A gente pode vir aqui no inspect. O background dele é esse, só que na verdade a gente vai deixar aqui como 100%. A gente tira aqui, vem aqui colocar como 20. A gente vem no inspect e pega lá o background dele. Se a gente volta pra cá, dá um save. Beleza, já tá lá o nosso botão. A única coisa que falta fazer é vir aqui no A. Não, no A não, tá certo. A classe já é o A, né? A gente vai dar um Dex Decoration None para tirar o sublinhado. E o font weight a gente tem que colocar, vamos colocar aqui junto com a coisa, a gente coloca o font weight 700, que é o bold. Salvou, beleza, já tá lá. Agora a gente pode basicamente replicar essa mesma edição aqui, né, pro nosso lado, pro nosso botão de sign up. Aqui, ó, sign up button. Salvou. A diferença é que aqui no background a gente não quer esse RGB, a gente quer o background, o amarelinho. E a cor do texto é o Slate 600, que é o 475569. Voltei aqui, ó, salvei, pum, já tá lá. Tá. Ah, não, eu botei no lugar errado, né? Aqui, esse aqui tem que vir no colo. Se a gente salva, agora sim, já tá lá os nossos botões. A gente deixa aqui, né, maior, a gente vai ver que o nosso header já tá lá prontinho. Agora é só fazer a parte aqui dos conteúdos em si. Para isso, a gente vai criar aqui uma section. Essa section a gente pode botar aqui como uma class content title. Aí aqui a gente vai ter 3 textos. E 2 textos, na verdade, e um botão. Então esse primeiro texto aqui a gente pode colocar ele como um spanão. Eu vou colocar ele como um H6. Então a gente pode vir aqui, ó, copia. E o outro a gente pode colocar de fato como um H1, já que é o título mesmo, né? Então a gente vem aqui, copia. E por último ele vai ser um link, né? Na verdade isso daqui não é um botão, é um link, né? Não fechou aqui pra mim, fechou agora. E aqui a gente copia o título, o texto, né? E aqui a gente pode colocar a imagem, que vai ser o arrow. A gente vem aqui, assets, images e esse arrow. Fechou aqui, a gente salva e volta pra cá. Tá lá nosso texto, nosso título, só que tá tudo preto, então por isso que tá assim. Aqui no Content Title, a gente pode vir aqui, editar o Content Title e falar que ele vai ter uma largura de 100%. Na verdade, o que a gente precisa fazer é o mesmo esquema com o header, né? Então a gente precisa colocar todo esse conteúdo aqui numa div para poder fazer com que esse cara seja centralizado. Então a gente pega tudo que a gente criou, coloca dentro de uma div. E aqui no Content Title, eu botei Content Title, né? Na verdade, vamos botar aqui Section, Info, a gente pode botar aqui Container, copia esse cara aqui. Aí aqui na Class, a gente joga esse cara. Só que aqui a gente, em vez de colocar, coloquei classe 2 vezes, a gente coloca wrapper para manter o mesmo padrão. Agora sim, nesse container aqui, eu botei content title, não sei porquê. Nesse container aqui, a gente vai colocar ele com uma largura de 100%. Vamos declarar ele como display flex, igual fez com o header. E o justify content center, a diferença é que esse daqui também vai ter um align item center, né? A gente quer centralizar o conteúdo tudo bem aqui. E a altura, eu quero uma altura que seja de 100 VH para pegar todo o tamanho. Porém, eu não quero que ele ultrapasse o tamanho do meu header, que é de 80 pixels. Então a gente vai fazer 100 VH. Deixa eu fazer aqui um cálculo. Que é 100 VH menos 80 pixels. Se a gente salva, a barra de rolagem saiu e agora o nosso conteúdo todo está centralizado certinho. Aqui a gente já pode começar a trabalhar nos textos. Nos textos. Aqui no texto, no primeiro texto, que é o H6, a gente pode botar aqui como uma class subtitle. No H1 a gente pode botar uma class title. E aqui a gente pode colocar uma class Season Button. Pronto. Então a gente vai pegar o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui, ó, que dentro do section info container eu quero pegar o section info wrap, lá dentro eu quero pegar o meu subtitle.
No meu subtitle eu vou falar que ele vai ter vamos ver aqui, font size de 16 pixels. Ele vai ter um font weight 700. Ele vai ter a cor, que é essa amarelinha aqui, que é o FACC15. E é isso, a gente já salva aqui, ó. Salvou aqui. Ele não aplicou, porque section subtitle. Copiei certo. Ok. Section info container, section info wrapper. Ah, faltou o C da classe aqui, ó. Beleza, agora sim. E a gente pode declarar todo esse cara aqui com text align center, né? Que aí fica todo o nosso conteúdo já centralizado. Agora a gente pode vir aqui para esse cara e a gente pode copiar tudo isso daqui. Aí a diferença é que aqui não é o subtitle que a gente está editando, e sim o title. Então a gente só muda aqui por T. Se a gente salvar, ele vai até ficar igual, só que na verdade a gente quer falar que o font size dele vai ser de 64 pixels, o tamanho dele, e a cor dele é a branca. Então a gente muda aqui para FFF. A gente volta para cá e salva, tá lá. E a gente pode ir agora pro botão de Begin Season. Então a gente copia tudo isso daqui, volta para cá, e aqui a gente só tem que mudar a classe que eu não lembro qual é Season Button. Aí aqui no Season Button a gente vai falar que ele vai ter a cor dele, né? Essa corzinha aqui, ó. Um é 293B. E ele vai ser um display flex, né? A gente pode botar aqui primeiro de tudo que vai ser um display flex para ficar o ícone certinho do lado. A gente coloca aqui um align items center, salva. Justify content center, salva. Agora sim. A gente vai falar que esse botão aqui ele vai ter um background color, essa cor amarela aqui, não precisa nem copiar de lá, é só pegar aqui, ó, esse background aqui, o FACC15, copiou, jogou aqui. A largura, a gente vai falar que ele vai ter uma largura. A gente vai colocar uma largura fixa nesse cara só para ele não ficar se esticando. Então a gente pode colocar a largura que está aqui, ó, de 235 pixels, tá? A gente coloca a largura de 235 pixels. E aqui, no nosso container, agora no nosso wrap, para centralizar tudo, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Display flex, salva. Align items, center. E justify content, center. Só que ficou um do lado do lado do outro, a gente só muda a direção. Então a gente bota flex direction column, que agora sim ficou um item debaixo do outro, em forma de coluna, né? Aqui a gente pode falar que ele vai ter a cor, já coloquei. Text decoration. Não, text decoration eu vou deixar para quando estiver mexendo no link em si. Na verdade, esse daqui já é um link, então a gente pode botar aqui, ó, text decoration none, tá? Border radius, a gente já pode colocar o border radius aqui, que é de 8 pixels. Border radius 8 pixels, salvou. Aqui em cima e embaixo a gente pode colocar um padding, que é o 22 pixels, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, padding na esquerda e na direita eu não quero, em cima e embaixo eu quero de 22 pixels, quer dizer, ao contrário, né? Em cima e embaixo eu quero, na esquerda e na direita que eu não quero. Então assim, ó, 22 pixels. A gente vai ver aqui que esse cara tem um font size de 24 pixels. E como a gente declarou display flex, a gente consegue usar o gap para afastar a setinha a setinha do texto, e bota um gap de 14 pixels, que é o espaçamento entre o texto e a setinha. Se a gente volta para cá e salva, beleza, já está lá. Deixa aqui tudo certinho. Repara que o texto ele cresceu. A gente pode limitar. A gente pode falar que o tamanho do texto ele vai ter no máximo 904 pixels, né? Que é o tamanho que tem ali. Então a gente vem aqui em title, a gente fala que o max width dele ele vai ter o width de 100%. Porém o max width dele vai ser de 904 pixels. A gente volta para cá e salva. Dessa forma, quando a gente aumenta a tela, pode ver aqui que ele agora está quebrando certinho. A gente só falta dar um espaçamento entre o botão e o texto, que é um espaçamento de 24 pixels. Então a gente pode vir aqui, a gente pode vir aqui no botão, dar um margin top, 24 pixels, a gente salva. Beleza, tá pronta a nossa página. Se a gente volta aqui, ó, tira o zoom, tira o Shift G, olha para a página aqui que a gente desenvolveu, olha para o Figma, vê que tá certinho, tá igualzinho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!